Oi, aqui é o Professor Beat, esse é o canal Bitinices e estamos aqui para dar continuidade à semana Lucy Colim, lembrando que quarentena aqui não tem poema da pena. A gente estabeleceu uma linha bem sutil, né? Bem, eu diria, simples para dar um start na Lucy Colim, que é apresentar na sua escritura o diálogo com outros grandes escritores, que a gente chama de intertextualidade, tá? E eu tenho escolhido alguns poemas que dialogam com grandes escritores da literatura brasileira e grandes escritores da literatura internacional. E o que eu vou trazer hoje para vocês é um diálogo com só o maior escritor de poesia da língua portuguesa de todos os tempos. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso poema de hoje, ao nosso grande diálogo, ok? O poema de hoje chama Deveras. Deveras é um poema que é a abertura do livro A Palavra Algo. Esse livro A Palavra Algo aqui é um livro vencedor do Prêmio Jabuti, como eu falei para vocês, em 2016, e sem falar que ele está nos grandes vestibulares do Brasil, como a UEL, o UEL e o EM. Então é claro que a nossa análise aqui, ela tenta atingir todo mundo que gosta de poesia, mas ela tem uma funçãozinha didática, tem um me perseguindo aqui, uma funçãozinha didática para também auxiliar muita gente, de repente, a fazer bons estudos para chegar lá no seu vestibular com uma leitura daquilo que sempre eu sei que incomoda muito meus alunos, que é ler poesia, que nunca é algo fácil, tá bom? Então vamos ao poema. Deveras, é o poema de abertura. O poeta finge, e enquanto isso, cigarras estouram. Pontes caem, azaleias claudicam, édipos ressonam, vacinas vencem, a bolsa quebra e o poeta finge. E enquanto isso, vagalhões explodem, o pão adoece, astros desviam-se, manadas inteiras se perdem, a noite range, o vento derruba ninhos e o poeta finge. E enquanto isso, vozes racham, veias entopem, galeões afundam, medeias abatem crias, turvam-se as corredeiras, o sapato aperta e o poeta finge que as mãos cheias de súbitos não são as suas. Esse poema é o poema de abertura do livro. E esse poema ele tem uma função, aí eu vou ser bem didático, bem professor de vestibular, tá? Ele tem uma função meio de profissão de fé. Em 1888, quando Olavo Bilac lançou seu primeiro grande livro, Poesias, que tinha Panóplia, Via Láctea e Sarças de Fogo, o primeiro poema do livro é um poema chamado Profissão de Fé. Que a hora que você lê o poema, ele vai explicando didaticamente, passo a passo, todas as características do parnasianismo. Então é como se ele estivesse professando a fé dele. O meu estilo, a minha crença é ser parnasiano. Então é um poema metalinguístico e didático que traduz para você tudo que você vai ler durante a obra inteira. Na sequência, um menino muito legal da poesia brasileira, maravilhoso, chamado Cruz de Souza, ele lançou um livro chamado Broquéis. E esse livro Broquéis deu início ao simbolismo brasileiro. E a hora que você vai ler o livro, o primeiro poema chama Antífona. E o poema Antífona, a hora que você lê, ele não é fácil, leitura é difícil. A hora que você termina a leitura dele, compreendendo a essência dele, você percebeu que ele foi ensinando você passo a passo todas as características do simbolismo, que é a crença dele. Então ele fez a profissão de fé dele chamado Antífona, para imitar, no bom sentido, imitar, lembra que na literatura imitar sempre tem uma coisa positiva, que representa grandes leituras. Imitar o Olavo Bilac. E isso vai acontecer com muita gente daí para frente. O próprio Drummond, no livro Alguma Poesia, que é sua obra de estreia, o primeiro poema, Poema de Sete Faces, se você entender ele de uma certa maneira, ele é uma metonímia, ou seja, ele é uma parte de uma coisa maior que é a obra completa. Então ele também funciona como profissão de fé, ou seja, a abertura que joga você diretamente assim para o entendimento da poesia completa do autor. Então muitos poetas gostam disso. E, de uma certa maneira, acredito que a Lucy Colim, ao encaixar esse poema na abertura, ela pensou nele como uma espécie de profissão de fé, como uma espécie de síntese das principais características que você vai encontrar na obra dela. Entendeu que bonitinho? Então, quando ela traz o poeta finge e enquanto isso, esse fingir ele não está no sentido de mente, de é falso. Não, essa pessoa é fingida, ela é falsa, falciane. Tá? Não, esse fingir ele tem outro valor que a gente vai descobrir daqui a pouquinho. E enquanto o poeta está fingindo, cigarras estouram, a gente tem a lenda, né, que cigarra estoura tanto cantar. Não é bem isso que acontece, mas a lenda é bonitinha. Pontes caem,
As aleias adoecem, claudicam, Édipos, filhos, roncam durante a noite, ressono, aquele ronquinho gostoso, vacinas perdem a validade, vence e a bolsa quebra. Então repara, o mundo é cheio de desastres, o mundo é cheio de, eu diria, de coisas efêmeras, coisas falíveis, coisas cotidianas, como de repente acompanhar uma criança roncando à noite. Então todo esse caos do mundo, ou esse cotidiano do mundo, às vezes é alimento para um poeta. E é isso que ela está falando. Muito desse caos do mundo, desse cotidiano, eu vou tirar minha poesia. Então ela está anunciando muito que você vai ler daqui para frente. Tá? E agora, repara que bonitinho. Esse poema, ele é um poema inteiro, ele tem uma estrofe só. Eu dividi em 3 partes. Primeiro para caber esteticamente aqui e para mostrar uma pausa que é muito legal. Se você pegar esse E aqui, você vai observar que esse E ele vai ser um aditivo, né? Ele desconecta com o próximo verso. E a bolsa quebra e o poeta finge, dá a impressão que do poeta finge ao poeta finge você fecha uma estrofe. Então, de uma certa maneira, repara que beleza, ó, você tem 2 versinhos que eles vão se repetindo de intervalo em intervalo no meio do poema. Tá? 2 versinhos que vão se repetindo de intervalo em intervalo, formando quase como uma estrofe e que tem uma função linda. Ele fecha a ideia daquilo que seria metaforicamente a primeira estrofe, mas já abre você para a próxima estrofe. Porque se o poeta finge enquanto isso, a bolsa quebra e o poeta finge, fechei. Só que o poeta finge e enquanto isso, eu já abro espaço para o novo rol de pensamento. Entendeu? E o novo rol traz para a gente vagalumes explodem, o pão adoece, tudo tem na validade, astros desviam-se, acidentes cósmicos, né? Senão poderia ser o fim da Terra, manadas inteiras se perdem no meio do nada, assim, cai no buraco, no precipício, a noite range, repara, a noite como um símbolo de, sabe, o tempo que passa, a noite com o seu ronco, as crianças dormindo com o seu ronco, tá? E o vento durante essa noite derruba ninhos, desfaz casas, destrói vidas. Repara que é um mundo às vezes até distópico, mas é um mundo com seus caos, seus problemas e seu cotidiano. Tá? E mais uma vez, o vento derruba ninhos e o poeta finge. Quer dizer, esse mundo caótico e o poeta fingindo, né? Dá a impressão assim, será que o poeta finge no sentido de que ele está pouco se importando com o mundo? Que ele finge que isso não existe, porque o importante é a beleza da poesia? Será que ela está fazendo uma crítica a um tipo de poeta parnasiano que se preocupa com a estética e não com o mundo? Será? Ou será que tem um outro significado? Tá? E enquanto isso, vozes racham, veias entopem, barcos, galeões afundam, Medeias. Medeia, ela é a filha do Eps, e que ela morava ali no reino dela, e um dia chegou um nauta chamado Jasão, que pilotava um barco chamado Argo, os argonautas, tá? E o Jasão, ele tinha uma missão, que era achar o velocípede de ouro, que era uma pele de carneiro de ouro que lhe daria poder para vencer um monstro lá que ele tinha que vencer, tudo bem? Então ele sai fazer trabalhos, e quando ele chega no reino do Eps, ele faz o quê? Ele pede o velocípede, e o Eps sugere para ele, fala, vamos fazer um trato, se você conseguir arar essa terra nossa aqui com aqueles 2 touros, eram 2 touros que tinham pé de bronze, soltava fogo pela narina, não sei o quê, e ao mesmo tempo semear aquele dente de dragão do Cádmo, eu posso pensar. E aí o Édipo ele falou, qualquer mortal que fosse lá usar aquele touro morreria queimado, qualquer um que semeasse aquele dente de dragão ia, na verdade, plantar um exército, que quando o exército nascesse de soldados invencíveis, esses soldados matariam quem o semeou. Só que aí a filha do Eps, chamada Medeia, apaixonada pelo Jasão, ela ensinou, deu para ele truques para ele vencer os touros e deu truque para ele vencer o dente de dragão. Então ela salvou a vida dele 2 vezes. E aí, a hora que ele passou por isso, o Eps meio assim, contrariado do cara ter conseguido passar por coisas que ninguém passaria, falou, agora você tem que ir lá e vencer o dragão e tomar conta da pele de carneiro. E, novamente, a Medeia entra em ação, prepara lá um narcótico, dopa o dragão e o nosso Jasão pega o velocípede. E tudo isso estava embutido. Ela já tinha conversado com ele, que se ele conseguisse o velocípede com a ajuda dela, ele se casaria com ela. E aí ele se casa com ela e eles vão embora. E leva o velocípede, a pele de carneiro de ouro. No caminho, né, indo embora, ela leva o irmão dela. E ela leva o irmão dela com uma missão, porque ela sabia que o pai dela iria atrás deles. E aí ela esquarteja o irmão, espalha os pedaços do irmão pelo mar, porque ela saberia que o pai não deixaria o irmão ficar sem o enterro. E até o pai recolher todos os pedaços do irmão, ela já teria desaparecido do mapa.
Então repara o que ela faz para seguir esse homem. Só que aí eles se casam, vai ter um monte de aventuras, eles vão ser perseguidos. Vou ser simplista diante de uma peça que para mim é a maior tragédia, maior até do que o próprio Édipo, que está referido no poema aqui. Tá? E aí quando eles se casam, eles estão casados, eles têm 2 filhos, eles chegam no novo reino e o Édipo vê um rei mais poderoso, esse rei tem uma filha, e o Édipo, eu estou falando do Édipo, e o Jasão decide se casar com essa filha, argumentando para Medeia que era lógico que ele aproveitasse o momento para se casar com a filha de um cara poderoso para ele ter mais poder. Então ele via lógica nisso. Então simplesmente ele vai se casar com a Gláucia e ele abandona a Medeia depois de tudo que ela fez, com os filhos. E ao abandonar, ele fala, mas fica tranquilo que a gente fica amante ainda, de vez em quando eu venho aqui para a gente dar uma brincadinha. Para uma mulher que fez o que fez, esse cara faz isso, é claro que ela vai se vingar. E ela vai mandar um presentinho para a princesa, que é um vestido com uma coroa envenenada. A princesa, ao colocar, vai morrer envenenada. O pai da princesa, ao tentar ajudar a princesa, vai se envenenar e vai morrer também. E para se vingar do Jasão, ela ainda mata os 2 filhos para sacaneá-lo. Então Medeia é um símbolo de fúria feminina, de mulher vingativa, de mulher assim que o estado emocional toma conta do estado racional. Então repara, Medeias abatem crias. Então, tem pessoas que são más. Então, tem pessoas que o mundo as tornam más. Está entendendo? E enquanto tudo está acontecendo, o poeta finge. Repara, turvam-se as corredeiras, poluição, qualquer coisa assim. Sapato aperta, sapato 36 aos Seixas. E o poeta finge. Enquanto esse caos está acontecendo, o poeta está lá concentrado no seu ato de recriar esse mundo através da sua poesia. Que as mãos cheias de súbitos, que as invenções que ele fez não são suas. E isso é o fingimento completo. E aí, da onde que veio tudo isso? Desse poema maravilhoso, acompanhe. Autopsicografia do poeta da língua portuguesa de todos os tempos, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa com seus heterônimos maravilhosos, que está bem predisposto assim, a ser o nosso autor da próxima semana, sabe? Um dia para Álvaro de Campos, um dia para Alberto Caeiro, um dia para Ricardo Reis, um dia para Fernando Pessoa, para a gente brincar bem gostosinho com os mais famosos, tá? Quem não conhece, vale a pena conhecer. Quem conhece sabe o que eu estou falando, da delícia do que é Fernando Pessoa. E entre os poemas mais famosos do Pessoa, tem esse Autopsicografia. Psicografia é a escrita da mente. Então é você ir no estado psicológico de uma pessoa, ir no caráter, ir na alma de uma pessoa. É revelar o que há de mais profundo na formação de uma pessoa. Fazer uma autopsicografia é revelar o que há de mais profundo em mim. Entendeu? Então eu vou lá buscar uma escrita do que vai na minha mente. E a minha mente é uma mente de criador, de poeta. E aí ele usa o famoso verso que traduz o verso da Lucy Collin. O poeta é um fingidor e finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Os que leem o que escreve, na dor leda, sente bem, não as 2 que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Fingir para o Fernando Pessoa é um cara que ele foi inventando personalidades. Ele criou nome, criou endereço, criou vida, criou caráter, e tudo isso criou seres tão individuais que cada um criou sua gramática, criou seu estilo, criou sua filosofia. Então ele não foi um cara que usou nomes falsos para escrever a minha poesia. Ele inventou entidades diferentes. Então o ato de criar na Fernando Pessoa foi a missão de vida dele. Tá? E aí, de uma certa maneira, quando ele fala o poeta é um fingidor, eu vou revelar o que há de mais profundo em mim. O que para mim é ser poeta? Fingidor vem de fingir, e fingir vem do verbo latino fingere. E fingere significa modelar com argila. É dar molde, é dar forma, é criar, é esculpir. E é nesse sentido que ele usa fingir. Não fingir no sentido de ser falso, de mentir, mas no sentido de modelar, de inventar, de criar. Então o poeta é um criador. O mundo pode estar caindo, mas o poeta, ele cria, ele recria, ele transcende esse mundo real através das palavras, e essas palavras criadas tornam o mundo muito maior do que o mundo como ele é. O mundo às vezes é muito mais aquilo que a gente fala dele
do que ele em si. Você entende? Então o poeta é um criador, é um inventor. E é nesse sentido que a Lucy Colin vai buscar muito dessa informação. Está lá aquele mundo caótico, tudo está desabando, tudo está morrendo, tudo está perdendo seu prazo de validade, e o poeta, a parte de tudo isso, porque ele é um homem da realidade, ele é um histórico, ele é um político, é um animal político, como diria os filósofos da Grécia Antiga, só que a parte de tudo isso, ele consegue abstrair disso a poesia, o ato criativo. Você entende? Você tem tudo para ser um homem comum, mas o poeta é mais ou menos assim. Ó, o poeta é aquele cara assim, vou parafrasear um grande filósofo. A gente tem medo do caos, o homem comum tem medo do caos. Então a gente constrói ao longo da vida um edifício que nos cerca, The Wall, Pink Floyd. Tá? E quando a gente vai para o quintal da nossa casa, protegido pelos muros, até o sol, o mundo selvagem, a gente coloca um guarda-sol para se proteger dele. E a gente acaba sendo sufocado por se distanciar do mundo natural. Como diria a Clarice Lispector, a gente se distancia do coração selvagem. A gente às vezes já chega perto do coração selvagem. Aí é epifania quando a gente chega perto. E essa é a função do escritor, causar essa epifania. Então o que o escritor vem? Ele vai lá no guarda-sol que nos protege do sol e faz um rasgo. E aí aquela luz vem e nos cega. E ao nos cegar, cria aí na gente uma explosão que transcende aquele mundo sufocante. Então a arte tem esse poder de tornar a vida suportável. Você entende que legal? Tá? Então o poeta é um criador. Apesar de tudo que o mundo teria para tornar um homem comum e ele desistir, ele é um criador. Às vezes a poesia é a salvação. E ele finge tão completamente que chega a fingir que a dor que deverá sente. Vou dar um exemplo bobinho para vocês. Ó, presta atenção. Ó. Olha para minha mão. Ela está sentindo uma dor por causa do murro que eu dei nela. E a dor está grande. E está grande porque ao dar um murro, eu acabei acertando um ossinho aqui, ficou de mau jeito. Fui dar um exemplo bobinho e me dei mal. Na verdade, eu estou tendo que suportar essa dor. Agora, repara. De uma certa maneira, quando eu coloco minha mão para você entender a dor da minha mão, se eu ficar em silêncio, que é a única dor real que existe, você não vai entender nada. Quando eu falo que a minha mão está doendo muito, você começou a entender alguma coisa. Quando eu falo que está doendo bastante porque eu acertei um ossinho no soco e eu me dei mal, talvez eu levante até um riso seu. E repara, no fundo, eu te enganei. Porque a dor real da minha mão, você não sabe como que ela é. O que você sabe é a dor que eu estou criando, fingindo. Acertei o ossinho, doeu muito, me dei mal. Então repara, o que você tem é a dor que eu criei, não a dor que existe. E o que você tem não é a dor que eu criei, é a dor que você está interpretando da dor que eu criei. Ou seja, quanto mais você tenta chegar à realidade, mais longe você fica. E talvez é essa ficção, é essa invenção que torna o mundo compreensível. Porque talvez o mundo compreensível não seja compreensível. Por isso que a gente precisa de alguma palavra, a palavra algo, para conseguir dar, às vezes, a incompreensão do mundo, algo que seja compreensível. Viva o poder da criação literária. Entendeu que bonitinho? E os que leem, os leitores, o que escreve, aquilo que o poeta escreveu, na dor lida, repara, você está vendo a dor escrita, a dor lida, sente bem. Não as duas que ele teve, a dor real e a dor criada, mas só a que eles não têm, ou seja, a dor que você está interpretando. O mundo para você é a sua interpretação, e a partir daí você é um fingidor, porque você também fala, não, eu vou falar a verdade. E repara que a gramática que você usa para falar a verdade é uma criação da verdade que lhe interessa do seu ponto de vista. O que nós temos no mundo são as criações que nós fazemos dele. De uma certa maneira, todo mundo finge dessa maneira. Tá? E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Comboio é um trenzinho. Trenzinho de corda é um brinquedo. Como se fosse um ferrorama, para quem já ouviu falar. Tá? Então você dá a corda nele, o trenzinho fica girando em volta lá do trilho. Então é como se a emoção fosse esse trenzinho de corda girando para divertir, não a criança que está acompanhando o trenzinho, mas para divertir a razão. Ou seja, a poesia não é algo emocional. A poesia não é o que vem do coração. Poesia é o que você filtra com a razão e através da capacidade criacional que a razão lhe dá, você transforma em palavras. Então, repara, a emoção ela só tem potencialidade quando ela é criada pela razão para chegar até você que vai se sentir emocionado com aquilo que leu. Mas a emoção do poeta é filtrada pela razão para se transformar em beleza artística para atingir em você talvez uma emoção pura.
transcendência das palavras. Então é nesse sentido que a Lucy Colin vem aqui falar que as mãos cheias de súbitos não são suas. Chega a fingir que é a dor que deveras sente. Porque o poeta, não importa o quanto doa, o que ele vai dar a você é a dor que ele cria. Porque na literatura não é o que você fala que faz diferença, é como você fala que faz Fernando Pessoa. É como você fala que faz Vinícius, Drummond, Manuel Bandeira. É como você fala que faz Clarice, Machado de Assis, Guimarães Rosa. É como você fala que faz Lucy Colin. Ok? Didaticamente, nós temos aqui 3 quartetos. Observe, tá? E se você cortar os versinhos, são redondilhos maiores, tem 7 sílabas e com rima cruzada, ó, rima alternada, dor com, fingir dor, completamente consciente, e aí por sequencial. Então, 3 quartetos com redondilhos maiores com rimas alternadas. Só para didaticamente ilustrar aí uma pequena análise formal do poema, tá? Mas como eu falo para vocês, fiquemos aqui hoje com o fingimento maravilhoso de Lucy Colin, que nos presenteia com esse livro incrível, A Palavra Alva, e com a poesia que desde 1984 até hoje tem se configurado como uma das melhores vozes do século XXI na literatura brasileira. Espero que você tenha gostado. Dá um like, deixa um comentário aí, se inscreva no canal e até o próximo poema.